Erros acidentais. Você conhece essa importante classificação dentro da teoria do erro no direito penal para sua prova da OAB? Esse é um dos temas mais cobrados no exame de ordem de uma forma geral, a teoria do erro e essa classificação chamada de erros acidentais. A gente vai trabalhar aqui, nesse vídeo rápido, direto e objetivo, as 3 categorias de erros acidentais e as suas consequências, com algumas dicas importantes para você reconhecer numa questão de prova da OAB como isso está sendo pedido e cobrado e mais, responder corretamente sobre as suas consequências. Mas antes de a gente começar, curta aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, siga o canal e siga as nossas redes sociais. E ativa aquele sininho para que você seja notificado de vídeos rápidos, diretos e objetivos de direito penal aqui com a gente. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues, estou aqui para a gente trabalhar com um dos temas mais importantes do direito penal, a teoria do erro e especificamente os chamados erros acidentais. Quando a gente fala de erros acidentais, nós temos que entender que se trata de uma classificação voltada para erros que são produto de acidente na hora de praticar o crime. Ou seja, o agente atua e por uma falha, por um acidente, ou ele acerta uma pessoa diferente da que ele pretendia, ou ele atinge um bem jurídico diferente daquele por ele imaginado, desejado e pretendido. Então, se ele quer matar João, ele mata José, ou então ele quer produzir, por exemplo, um crime de dano, erra e acaba atingindo uma pessoa, lesionando ou matando. Mas para a gente entender esses erros, que são 3, vamos colocar eles em ordem aqui. Erros acidentais. Então, a gente vai ter, primeiro, o erro sobre a pessoa, do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Segundo, o famoso erro de execução em sentido estrito, também chamado de aberratio ictus, do artigo 73 do Código Penal. E, por fim, o chamado aberratio criminis, do artigo 74, também chamado de aberratio delicti, a mesma coisa. Vamos separar esses 3 erros e entender de forma simples qual é o verdadeiro segredo para você nunca mais errar a questão de prova sobre isso. Muito bem, começando com o chamado erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa está previsto no artigo 20, parágrafo 3º do nosso Código Penal. Assim, na verdade, estamos falando do erro quando a gente confunde a identidade. Esse é um erro quando a gente confunde quem é quem. O erro quanto à pessoa sobre quem é a pessoa. Então, o agente acha que está produzindo um crime contra determinada pessoa, mas se confunde sobre quem é quem. Como eu disse, é um erro sobre a identidade. Identidade da pessoa. Não é bem essa identidade. É quando a gente confunde quem é quem, porque valora, achando que está produzindo um crime contra uma pessoa e contra outra. Na verdade, esse erro tem uma característica de ser um erro de valoração sobre a identidade da vítima, mas tem um segredo importante, como eu falei para vocês. Na verdade, é um macete. Você vai entender que esse é o famoso erro do irmão gêmeo. Não esses aqui que são bem diferentes, mas o irmão gêmeo, aqueles que são parecidos. Ou seja, ele vai lá na casa do João para matar o João, toca a campainha, abre a porta, ele olha pro João e fala: "Ah, João, é você!" E aí atira para matar. Legal? Só que não era o João, era o José, o irmão gêmeo do João, que tinha ido lá abrir a porta. O João estava na cozinha fazendo o almoço. Aqui nós estamos num erro sobre quem é quem. A prova da OAB já cobrou isso várias vezes. Aquela questão dos bebezinhos do berçário, sabe? Que a mãe, sob influência do estado puerperal, vai ao berçário matar seu próprio filho. Só que ela confunde os bebezinhos, porque eles são muito parecidinhos. Sabe aquela cara assim de caqui depois da feira, tomatinho, laranjinha, tudo parecido. Então, ela confunde os bebezinhos, porque eles são parecidos. Então, confunde quem é quem. E nesse caso, acaba matando o filho de outrem, que não era o filho dela. Então, essa questão clássica do nosso exame de ordem. A consequência é que você deve ignorar as características de quem você gerou o resultado. Então, nesse caso, o filho de outrem, ela praticou homicídio, porque ela matou alguém, o filho dela está vivo, mas trabalhar como se não tivesse errado, com todas as características
como se ela tivesse produzido o resultado contra quem pretendia. E por isso, nesse exemplo da mãe que está sob influência do estado puerperal e logo após o parto vai lá matar o próprio filho e mata o filho de outrem, embora ela tenha praticado um homicídio, ela vai responder pelo crime de infanticídio, que está previsto no artigo 123 do nosso Código Penal, que é matar o próprio filho durante ou logo após o parto sob influência do estado puerperal. Percebam, ela responde como se tivesse produzido o crime contra a vítima que ela acreditou estar matando. Legal? Um outro erro, que é de natureza acidental, é o chamado erro de execução, conhecido como aberratio ictus, que está no artigo 73. Quando a gente erra nos meios de praticar a conduta, nos meios de executar a ação. E aí, aqui também tem um grande macete que vai te dar a chave para você, que legal, né? A chave para você responder questão de prova. Vamos entender. Aqui o agente erra o alvo, ou seja, ele mira em um e acerta em outro. Então ele quer matar João, aponta sua arma para matar o João, dispara, pum! E aí acaba acertando o José, que passava pela rua. Tem um segredo. A gente chama esse erro do erro da bala perdida. Ou seja, ele mira em um e acerta em outro. Tudo bem? Legal? É aquela clássica situação da bala perdida. Você mirou em um e acertou em outro. E aqui a consequência é a mesma. Você responde como se você tivesse atingido quem você queria, em quem você mirou. Então, todas as características daquela pessoa em quem você mirou são mantidas. Não importa, por exemplo, se a vítima que morreu, onde a bala perdida pegou, é, por exemplo, um idoso, que vai gerar aumento de pena no crime de homicídio. Não importa. Porque você ignora as características da vítima que sofreu o resultado e trabalha como se tivesse atingido quem você queria, ok? E agora, o último erro de natureza acidental, nós vamos falar do conhecido aberratio criminis, que está presente no artigo 74 do nosso Código Penal, que não deixa de ser amplo senso um erro de execução, mas estrito senso ele se chama aberratio criminis, aberração quanto ao crime, porque é quando o agente quer lesionar um bem jurídico e acaba atingindo outro. Aqui, a prova da OAB cobra sempre da mesma maneira. E o macete é você entender que esse é o famoso erro da pedrada. Legal? O cara joga a pedra para atingir uma vidraça, atingir um automóvel, erra e acaba acertando uma pessoa. Ou seja, ele queria produzir o crime de dano doloso ao patrimônio, previsto lá no artigo 163 do Código Penal, erra o patrimônio, erra o alvo e acaba atingindo uma pessoa, causando homicídio ou lesão corporal, obviamente que são culposos, porque ele não tinha dolo de lesionar ninguém. Aqui, a lei é muito objetiva e muito direta. Ela vai dizer, responde pelo crime culposo produzido. Então anota aí, no aberratio crimine do artigo 74, o agente responde apenas pelo resultado culposo produzido na pessoa, na vítima, que pode ser homicídio culposo ou lesão corporal culposa. Esse é o famoso erro da pedrada. Muito bem, rápido, direto e objetivo, você agora não tem mais como errar essa classificação e já pode comemorar! Questão clássica da sua prova, questão que se repete exatamente com os exemplos que a gente viu nesse vídeo e que agora você vai mandar bem na sua prova da OAB. Valeu!